Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. Vamos falar com calma, mas com profundidade, porque o assunto é grande e merece ser tratado como tal. O nome que circula nos bastidores do Cruzeiro não é qualquer um. Não é aposta, não é promessa, não é jogador de mercado alternativo. É Nino, zagueiro do Zenit, ex-capitão do Fluminense, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, jogador de seleção e líder de vestiário. E o número que aparece junto desse nome é igualmente grande, 10 milhões de euros. Quando uma informação dessas começa a rodar, a primeira reação do torcedor é dupla. De um lado, empolgação. Do outro, desconfiança. Será que isso é real? Será que o Cruzeiro pagaria tudo isso? Será que faz sentido? Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. E é exatamente isso que a gente precisa destrinchar hoje, o contexto, porque sem contexto, parece loucura. Com contexto, começa a parecer projeto. O Cruzeiro de hoje não é mais um clube tentando sobreviver. É um clube tentando subir de prateleira. E quando um clube sobe de prateleira, ele muda o tipo de contratação que faz. Até pouco tempo atrás, o Cruzeiro buscava soluções emergenciais. Jogadores para tapar buraco, peças para sobreviver a uma temporada. Agora, o discurso interno mudou. O foco passou a ser estrutura, espinha dorsal, liderança. E não existe posição mais simbólica disso do que a zaga. Hoje, o Cruzeiro tem bons defensores, mas não tem aquele cara que chega e assume o setor. Não tem o zagueiro que organiza a linha, que orienta a lateral, que ajusta posicionamento, que dá segurança ao goleiro, que entra em clássico sabendo exatamente onde estar. Esse jogador tem nome, e esse nome é Nino. Quem acompanhou o Fluminense nos últimos anos sabe exatamente do que estamos falando. Nino não era só um bom zagueiro tecnicamente. Ele era o cérebro da defesa. Era o líder silencioso. Era o jogador que errava pouco, que se posicionava bem, que fazia o jogo parecer mais simples para quem estava ao redor. Quando o Zenit levou o Nino, levou um jogador pronto. Não levou para lapidar. Levou porque precisava de liderança e experiência. Mas o futebol russo, hoje, vive um contexto completamente diferente. Sem competições europeias de peso, com visibilidade reduzida, com jogadores sul-americanos repensando carreira, e com clubes começando a aceitar negociações que antes não aceitariam. É aí que entra o Cruzeiro. O Cruzeiro observa o mercado com calma. Não entra em leilão. Não faz loucura, mas quando identifica uma oportunidade estratégica, se move. E Nino é exatamente isso, uma oportunidade rara de mercado. Porque não é todo dia que um zagueiro desse nível, no auge, com currículo vencedor, surge com possibilidade de retorno ao Brasil. Normalmente, esse tipo de jogador ou fica na Europa grande, ou volta muito mais caro, ou volta em final de carreira. Aqui não. Aqui estamos falando de um jogador competitivo, com lenha para queimar, que chegaria para jogar imediatamente. E sobre os 10 milhões de euros, é preciso parar de olhar esse número de forma isolada. O Cruzeiro já investiu valores altos em atacantes, já investiu em meias, já investiu em nomes ofensivos. Mas futebol se ganha também atrás. Quantos pontos o Cruzeiro perdeu nos últimos anos por falhas defensivas? Quantos jogos grandes escaparam por falta de liderança na zaga? Quanto custa isso em premiação, em classificação, em título? Um zagueiro como Nino não entra só para defender. Ele organiza o time inteiro. Com ele, o volante joga mais tranquilo. O lateral sobe com mais confiança. O goleiro trabalha menos exposto. O time erra menos coletivamente. É esse tipo de impacto que a SAF busca quando pensa em investimento alto. Outro ponto que não pode ser ignorado é a engenharia da negociação. Não se trata, necessariamente, de pagar 10 milhões de euros à vista, secos, sem composição. O Zenit já demonstrou interesse em jogadores do Cruzeiro, especialmente em Jonathan Jesus.
Os valores que o Zenit estaria disposto a pagar por ele não são baixos. Isso abre margem para uma negociação cruzada, para abatimento, para parcelamento inteligente. É coisa de mercado profissional, de clube que pensa como empresa. E há ainda o fator humano, que muita gente esquece, a vontade do jogador. Nino não saiu do Brasil brigado, saiu valorizado, saiu campeão, saiu respeitado. Voltar agora, para um Cruzeiro estruturado, ambicioso, com torcida gigante, não seria passo atrás. Seria passo lateral com ganho esportivo. Ele teria protagonismo, seria líder, seria referência. Seria peça-chave de um projeto que quer disputar títulos nacionais e continentais. Isso pesa muito. E se você acha que esse tipo de contratação não mexe com o ambiente, está enganado. Mexer, mexe muito. Um jogador como Nino muda o clima do vestiário, eleva o nível de cobrança interna, aumenta o respeito do adversário, muda a forma como a mídia enxerga o Cruzeiro. É aquele tipo de nome que faz outros jogadores pensarem: esse projeto é sério. Agora, é importante ser honesto, não está fechado. Ainda existem ajustes, ainda existem conversas, ainda existe timing de janela, mas também não é fantasia, não é chute, não é devaneio de torcida. É um movimento coerente com o estágio atual do Cruzeiro. Se fechar, será uma contratação de marco. Se não fechar, ainda assim mostra que o clube está mirando alto, olhando para o topo, pensando grande. E isso, por si só, já diz muito. Porque o Cruzeiro não quer mais sobreviver. Quer mandar recado. E contratar Nino por esse valor seria exatamente isso. Um recado claro de que o clube voltou para onde sempre deveria estar. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.